Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz, aqueles que vão participar conosco dessa palestra, à noite ou em qualquer outro horário, o nosso boa noite, quem sabe bom dia também. Hoje nós vamos estudar o tema O Sono e os Sonhos. Como todos já podem perceber pelo primeiro slide, eu vou fazer uma breve apresentação, dizendo que sou Denizar de Souza, sou conferencista espírita, participo também da Comunhão Espírita de Brasília, e hoje, apesar de ser cientista social também, vou falar muito da condição de psicólogo clínico sobre esse tema que é da psicanálise, da psicologia, mas também da doutrina espírita, já que é tópico do livro dos Espíritos, o sono e os sonhos. Então, nós vamos aqui destacar algumas perguntas, algumas questões para a nossa reflexão nessa apresentação de hoje. O que ocorre com a alma, psique, quando dormimos? Todos sabemos que a palavra alma, em grego, é psique, né? Essa é a origem da palavra. E o que se pergunta aqui é o que acontece exatamente com este eu da vigília, com esta alma, quando o corpo dorme. Para qual dimensão? O que acontece durante o sono com a alma? Para qual dimensão esta alma vai, né? Quais são as fases ou ciclos do sono? Essa é uma pergunta científica, bem respondida pelas neurociências. Como a psicanálise interpreta os sonhos? Qual a visão do Livro dos Espíritos sobre sono e sonhos? A privação do sono afeta a saúde e distúrbios do sono. Vamos ver no tempo que dispomos o que é que vamos conseguir. Então, aqui eu vou saltar para a lâmina 7, para o slide 7, para mostrar para vocês logo no Livro dos Espíritos, que é o capítulo 8, é a parte da emancipação da alma. Da emancipação da alma. Na questão 401, o Kardec, nesse modelo dialógico do Livro dos Espíritos, de perguntas e respostas, ele indaga aos espíritos sábios. Durante o sono, a alma repousa como o corpo, né? Que essa é uma questão muito antiga, o que acontecia com a alma quando o corpo adormecia, descansava e cessava suas atividades conscientes, né? Não, o espírito jamais está inativo. Essa é uma questão que eu quero dizer para vocês, que as religiões ficam muito embaraçadas quando vão enfrentá-la. A própria ciência tem muita dificuldade de estudar esse território, porque é o território da consciência onírica, é uma consciência em outro nível, a consciência de sono com sonhos, né? Então, não, o espírito jamais está inativo. Ora, não está inativo e está onde? Respondem os espíritos. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, aqui fica claro que a gente só pode compreender essa visão sobre a alma se tivermos uma perspectiva multidimensional, né? Uma dimensão primeira é a matéria, é a corporeidade, a ecologia corporal, e daí segue um contínuo, né? O corpo espiritual ou perispírito. É a partir dele que o espírito se lança no espaço, ele se projeta no espaço.
o corpo cessa suas atividades de vigília e o espírito se lança no espaço através do corpo espiritual e entra em relação, em comunicação direta com os outros espíritos. Na 402, o Kardec pergunta como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono. Quer dizer, quando avaliamos o sonho, né? Os sonhos premonitórios, os sonhos que nos faz voltar ao passado, nos projetar no futuro. Quer dizer, como é que a gente julga a liberdade da consciência, do espírito, durante o sono? Pelos sonhos. Então, os sonhos é o termômetro do nível de liberdade que o espírito pôde lograr além da matéria. São os sonhos, é o termômetro. Julga-se pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita ou tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Por que durante os sonhos nós temos percepções futuras, nós integramos passado, presente e futuro, né? Porque o espírito, em um nível de consciência mais sofisticado e elevado, ele tem mais faculdades do que quando prisioneiro das limitações espaço-temporais do cérebro, né? Então, ele tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Então, são milhares de sonhos nos quais a história bem catalogou e registrou, lembrança do passado e previsão do futuro. Adquire maior potencialidade, então há uma acuidade da consciência, aumenta a potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Em o que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente ativo, né? Em estado de ação consciente. Então, daqui eu vou projetar aqui de retorno essas etapas do sono, né? Aqui esse slide que vocês estão vendo reflete o que as neurociências sabem hoje sobre os vários estágios do sono. Ao longo de um ciclo de sono, vamos colocar aí de 6 horas, nós conseguimos fazer todos esses estágios e os neurocientistas afirmam que fazemos isso várias vezes ao longo do sono, desde que atravessemos essas etapas. No estágio 1, é aquele momento em que a pessoa transita do estado de consciência acordada, que é a consciência de vigília, para a consciência de sono. É aquela transição em que se começa a dormir e se cai em cochilo, né? Que se começa a perder a consciência para o sono. No estágio 2, início do sono mais pesado. No estágio 3, início do sono profundo e da recuperação fisiológica. No estágio 4, sono profundo com a diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial. A gente vai ver isso em detalhes no próximo slide. No sono REM, que é o sono restaurador, né? Para que nós cheguemos ao sono REM, é necessário que atravessemos essas etapas, o corpo fica imóvel, apenas os olhos se mexem e os sonhos acontecem. É no sono REM que se consegue sonhar para recordar. Nós sempre sonhamos e nem sempre recordamos, porque não atingimos adequadamente o sono REM, que é uma etapa neurofisiológica claramente identificada do funcionamento do cérebro para efeito dos sonhos e do sono com sonhos, né? Quando a gente recorda dos sonhos. Então, nós vamos ver aqui agora a explicação de cada uma dessas etapas. Na fase inicial do sono é a mais leve. É aquele sono que você acorda fácil e é mais leve. Não, se não estiver em um ambiente confortável, pode despertar com facilidade na fase 1, né?
Daí a ideia de um lugar escuro, silencioso, protegido, em que a pessoa se sinta segura e confortável para que ela atravesse essa primeira etapa do sono leve. Nesta fase, os músculos começam a relaxar e a atividade cerebral ainda é muito intensa. Daí, como exige esse relaxamento muscular, é muito recomendado que a pessoa faça um cuidado prévio, né, de relaxamento muscular, de posicionamento corporal, quem sabe de meditação, de oração, tudo aquilo que promove o estado de relaxamento muscular e prepara a pessoa para dormir, que é quando a gente vai deixar essa atividade cerebral que está muito intensa ainda na vigília. Daí se recomendar afastar-se das telas eletrônicas pelo menos 1 hora antes. Esse é um dos motivos muito claros que leva as pessoas a dormirem mal e não atingir o sono profundo, né? A hiperestimulação eletrônica. Na fase 2, gastamos a maior parte da nossa noite do sono nesta fase. Os músculos relaxam ainda mais e há uma queda de temperatura no corpo e a atividade cerebral começa a cair. Então, você tem uma alteração das ondas cerebrais. Nós temos ondas beta, nós temos ondas alfa, depois ondas gama, ondas delta e finalmente ondas teta. São padrões de ondas cerebrais que é todo o processo da eletricidade no cérebro. Ondas com frequências diferentes ao longo das fases do sono, as ondas cerebrais. Na fase 3, na terceira fase, você começa a entrar num sono profundo. Nossos neurônios emitem ondas elétricas em determinada frequência e intensidade, dependendo do que estamos fazendo. Se estamos dormindo ou acordados, por exemplo, quando você está acordado ou acordada, estamos usando todos as ondas beta, que é aquela que é da consciência de vigília, da consciência discursiva, da consciência da comunicação e da interação. Elas têm uma intensidade, uma velocidade maior, as ondas beta, né? Nesta fase, o cérebro produz as chamadas ondas deltas, na segunda fase. Nessa terceira fase do sono profundo, ondas deltas, que são mais lentas e estão ligadas ao relaxamento. Então, o nível de relaxamento já aprofundou e a pessoa já está com ondas delta no cérebro, né? Pessoas que são meditadores experientes conseguem emitir esse tipo de onda. Aqui vai uma informação importante, não é o tema de hoje, mas os meditadores experientes, sobretudo os monges budistas e os meditadores com larga experiência, eles são capazes de, estando na meditação, em estado meditativo, eles conseguem atingir ondas delta e teta, que são a das fases mais profundas que as pessoas comuns só conseguem durante o sono. Fase 4, a fase 4 é a segunda fase do sono profundo. Nesta fase começamos a sonhar e estamos emitindo ondas delta. Esta é uma das fases mais importantes para que ao acordar você esteja revigorado. Então observe que assim como Freud falava do trabalho dos sonhos, a gente pode falar aqui de um trabalho do sono etapa a etapa para que a pessoa se recupere, para que ela possa ter um sono restaurador e ter essa experiência da consciência onírica, que é a consciência em outra dimensão, a consciência de sono com sonhos, né? A psicologia ocidental reconhece consciência de vigília, de sono e de sono com sonhos. A psicologia transpessoal, a psicologia espiritual, a psicologia profunda vai reconhecer outros estados de consciência, inclusive meditativos e estados de transe. Mas, na fase REM, fase mais profunda e importante do sono. Nesta fase, os sonhos ocorrem com maior frequência e a respiração fica mais rápida e superficial. Esta fase é responsável pela formação da memória e colabora para o aumento da nossa capacidade de aprendizado.
No passado, né, até o início do século XX, não se sabia que o cérebro era capaz de aprender durante o sono. E hoje há estudos consolidados na área de neurociências que demonstram que a memória é completamente modificada, realocada, trabalhada, conteúdos são guardados, outros são postos à disposição. É como se o cérebro fosse um software trabalhando, né? A mente software, o cérebro hardware, ele trabalhando a noite toda e fazendo reconstruções, reelaborações, ressignificações da memória. Isso tudo durante o sono. Estamos aprendendo durante o sono, sobretudo se atingimos o sono, a fase REM do sono. O sono nos ajuda a estabilizar as reações químicas no cérebro, que são responsáveis por nossos pensamentos, formação da memória, dos sonhos, etc. Então, apesar do corpo estar dormindo, o cérebro está em uma atividade, em áreas do cérebro específicas ligadas ao sonho e à fantasia, que são as áreas acionadas durante o sonho e durante o sono profundo. Então, aqui, nós vimos aqui, e agora vamos entender essa ideia um pouco da psicanálise sobre sonho e pesadelo, né? Aí vocês têm o livro do Freud, Sigmund Freud, publicado em 1900, a interpretação dos sonhos. Freud foi um médico, fisiologista, neurologista e fundador da psicanálise, um desses grandes cientistas da história da humanidade. Olha a frase dele: o sonho é o guardião do sono. Então vamos aprender isso aqui, ó. Quando você está sonhando, isso demonstra que o seu sono está protegido pelo sonho. Se você está sonhando, está ótimo. E você vai continuar dormindo até acordar naturalmente. Ou o despertador lhe chamar para a vigília. Mas se você está sonhando, está tudo certo. O sono está protegido pelo sonho, né? Segundo Freud. O sonho, ele tem essa função protetiva em relação ao estado de sono. O ego ou eu consciente ativo durante a vigília, né? Então, quais são as dimensões do aparelho psíquico em Freud? Né? É o eu consciente, que é o ego, ele está ativo durante a vigília. Quando você está acordado, você está no eu consciente. E você opera utilizando a linguagem, né? Uma consciência discursiva. Nesse eu consciente, a função predominante é a função superegóica, ou sobreegóica, o superego, que é essa dimensão do aparelho psíquico que nos regula o comportamento, em alemão, o BIC. Essa dimensão do superego, que nos diz o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que é proibido, certo e errado, ela vai diminuir a sua influência durante o sono e os sonhos. Daí, o Freud perceber e identificar que os sonhos é um lugar de realização de desejos, justamente porque durante o sono e os sonhos, essa consciência, esse superego, essa consciência sobreegóica que regula o eu, ela está parcialmente desativada. E o espírito, do ponto de vista espiritual, está entregue ao seu estado vibratório e às suas companhias espirituais, que podem ser boas ou más, que podem ser construtivas ou destrutivas. Mas observe que o Freud percebeu que o eu da vigília está desativado. O sonho é o lugar da realização do desejo, já vimos isso. Daí você sonhar com aquilo que você jamais pensaria na vigília, e você, durante o sonho, você ativa desejos inconscientes que você não se permitiria durante a vigília, né? Isso relacionados a frustrações, relacionados a proibições, relacionados a privações, tudo aquilo que é da ordem do interdito é liberado durante o sonho, porque é lugar de realização de desejos, porque o eu da vigília, o sobre-eu não está no comando.
E o que é o pesadelo, gente? Quando nós temos o pesadelo, segundo Freud e a psicanálise, é que nós estamos retornando a algum tipo de sofrimento mental, sofrimento psíquico, emocional, traumático, ao trauma, que está pendente em nossa existência. Então, uma questão mal resolvida, um relacionamento terminado, em sofrimento, uma privação, uma frustração, uma dor, um trauma de infância, um problema de relacionamento, uma sensação de abandono, uma violência sofrida, fica voltando na forma de pesadelo. Então, o pesadelo é o oposto do sonho. O sonho guarda o sonho. O pesadelo faz a gente acordar, porque é o eu tentando lidar com suas questões, seus problemas, seus traumas, seu sofrimento psíquico. E quando não lidamos bem, resulta em pesadelo e faz a gente acordar exatamente porque não está dando certo. Acordamos com pesadelo, muitas vezes com a alteração da frequência cardíaca, acordamos em estado de espanto, sofremos, e tudo isso é o lidar com o sofrimento psíquico que está guardado e não foi tratado, né? Não foi narrado ao terapeuta, ao psiquiatra, ao psicólogo, ao psicanalista, não foi cuidado esse sofrimento. Está pendente. A angústia que se sente no pesadelo é a tentativa de superar esse sofrimento psíquico. Então, na tentativa de resolver a questão, passamos a sentir a angústia e projetamos tudo isso no mundo onírico do sonho, no caso, do pesadelo. Despertar do pesadelo, angústia incontornável. Então, à medida que a gente não deu conta do sofrimento, desperta dessa angústia que não foi resolvida, que está pendente em nossa existência. Bom, aqui é só uma informação rápida dessa importante estrutura cerebral, né? É a estrutura mais ramificada no cérebro, que é o hipotálamo. O hipotálamo cuida de tudo isso que vocês estão vendo aí: controle do sistema nervoso autônomo, regulação da temperatura do corpo, regulação das emoções, regulação do equilíbrio hidrossalíneo, da pressão arterial, regulação da ingestão de alimentos. Daí ele está associado à obesidade ou a qualquer desregulamentação, né, desregulação da alimentação. Também sistema endócrino, ele está totalmente comunicado, se ramifica com as glândulas, né, que produzem os hormônios. Ele tem toda a participação na produção da melatonina, junto com a glândula pineal, e ele faz geração e regulação dos ritmos circadianos, é o ritmo vigília-sono. Então, aqui é que importa, ele cuida da regulação do estado de acordado e dormindo, é o hipotálamo que cuida. Uma lesão hipotalâmica faz você desregular o seu ciclo sono-vigília, né? Ele que cuida disso, o hipotálamo. Aí o hipotálamo, o tálamo, o subtálamo, são estruturas todas relacionadas ao hipotálamo, cuida disso. Regulação da vigília e do sono. Integração do comportamento sexual, porque ele cuida também da libido, né? A resposta sexual. Qualquer lesão, qualquer trauma, qualquer distúrbio, qualquer transtorno no hipotálamo afeta tudo isso aí que vocês estão vendo. E aí nós vamos saber através da ressonância funcional magnética, da neuroimagem, do exame do cérebro. Bom, de novo, né? Aí vem a pergunta, que é interessante: quem está ativo quando dormimos? Ora, você está dormindo, aí você tem um sonho com uma pessoa que já partiu, né? Essa é uma questão que a psicanálise, o Freud estudou muito o sonho com pessoas mortas, né? Quem está ativo quando dormimos? Qual é a dimensão do eu que está, vamos colocar entre aspas agora, bem aspeado, qual é a dimensão do aparelho psíquico, da mente, do eu, que está acordada quando a gente está dormindo, né? A gente sabe que é o espírito em desdobramento para além do corpo físico. Na psicanálise, o que está ativo quando dormimos é o id, ou aspecto inconsciente do eu.
Então, o id seria uma parte do aparelho psíquico, id sobre ego e ego. O id é a parte das pulsões, né? É aquilo que é o inconsciente puro. Ele está liberado durante o sono, né? Aspecto inconsciente do eu. Na psicologia transpessoal, cujo fundador é Abraham Maslow, cujos continuadores, Jung também é considerado fundador da psicologia transpessoal, psicologia analítica, e outros, né? Você tem a dimensão do eu que transcende a personalidade ou alma transcendente. Então, o eu, ele transcende essa personalidade atual, ele recorda experiências no ventre materno, na chamada dinâmica perinatal, durante o sono, durante os sonhos, né? Ele é capaz de recordar de existências passadas. É a psicologia dos sonhos, é a psicologia que transcende o eu da vigília, claramente. É uma psicologia que transcende a personalidade, a psicologia que analisa os sonhos, o sentido dos sonhos, né? O que está acontecendo durante os sonhos, porque transcende a personalidade atual, que é marcada por uma biografia, né? Do nascimento até a morte, numa visão puramente material. A doutrina espírita, que é o que importa aqui nesse contexto, mas importa muito, ela entende que é a alma encarnada, que está parcialmente livre. Então, quando dormimos, a alma encarnada, o que é o espírito? A alma encarnada. Durante o sono, a alma encarnada está parcialmente livre em relação à corporeidade. Então, você tem um afrouxamento dos laços do corpo espiritual em relação ao corpo físico, e o ser, a alma, se projeta para além da corporeidade, que ela está parcialmente livre, capaz de acessar. O que a alma pode conhecer, acessar, transformar em sonho as memórias antigas? Estamos falando de memórias do inconsciente atual, ancestral, memórias de existências passadas e até memórias arquetípicas do inconsciente coletivo, né? Quer dizer, as memórias que o Jung estudou, as narrativas mitológicas do inconsciente coletivo, e estabelecer contato com outras pessoas. Então, essa alma ela está livre, parcialmente livre do corpo durante o sono, fazendo contato com pessoas vivas ou mortas, mortas entre aspas, né? Espíritos desencarnados. Essa aqui nós já vimos. Aqui vocês têm uma imagem da alma projetada durante o sono corporal. Então, vocês vejam que o corpo está totalmente quieto, em sono profundo. Devo dizer aqui que os gregos gostavam de dizer que Thanatos, que era a divindade grega que representava a morte na Grécia Antiga, Thanatos, ele era irmão, na visão grega, de Hipnos, não é? Hipnos era a divindade grega que falava e representava o sono, Hipnos. De Hipnos vem hipnose, hipnologia, hipnose clínica, estados hipnóticos, né? Hipnos. Então, os gregos vão dizer: o sono é irmão da morte. Ou seja, na experiência do sono corporal, a alma vive algo parecido com a morte corporal. E essa experiência que vocês estão vendo aí, vocês vão ver também nas narrativas das pessoas que são sobreviventes das chamadas EQM, experiência de quase morte. A pessoa tem um ataque cardíaco fulminante e o coração para, e o coração pode ficar parado durante 4 minutos, por exemplo, e até mais, durante 10 minutos. Ainda há oxigênio no cérebro e os médicos estão aplicando altas dosagens de recursos químicos, de adrenalina e choque elétrico, para a pessoa voltar, e o coração voltar a bater. Isso que vocês estão vendo acontece durante as EQM, experiência de quase morte. A pessoa está na morte clínica, a alma se projeta e ela tem uma visão que ela não poderia ter
porque nesse momento o coração está parado e, eventualmente, o cérebro está sem atividade elétrica. E durante o sono, a gente tem atividade elétrica. Presta atenção nisso para não confundir. Durante o sono, o cérebro tem atividade elétrica, ele está em ondas delta, em ondas gama, em ondas teta, mas sobretudo em ondas gama e delta, e ele está funcionando durante o sono. Mas na morte clínica, que é a experiência de quase morte, está tudo parado e o cérebro, inclusive, está sem oxigênio suficiente, adequado, a caminho da morte, quando os médicos ressuscitam. E a pessoa tem visões durante esse momento da morte clínica, a experiência de quase morte. Então, vocês têm aí a alma desdobrada do corpo em processo de desdobramento para além do corpo físico. A partir daí, cada um vai lidar com o seu mundo espiritual, o seu entorno espiritual. Daí a necessidade de cada um ter os cuidados adequados para se projetar no corpo da melhor maneira possível e com as melhores companhias espirituais possíveis, né? Através da oração, da meditação, da autoiluminação, do equilíbrio espiritual que cada um pode ter. Mas vocês estão tendo uma imagem perfeita de um corpo quieto, adormecido, em estado de letargia de sono, sob a hipnose do sono, e a alma agora projetada além do corpo físico no desdobramento. Essa é a informação que o Espiritismo nos apresenta e que, claro, a psicologia transpessoal e as culturas ancestrais todas sabiam disso, gente. Só o Ocidente moderno é que não sabe que a alma se projeta além do corpo, porque o Egito Antigo sabia, a Grécia Antiga sabia, as comunidades ameríndias sabiam e sabem, os povos indígenas sabiam e sabem, a África inteira sabe disso, e o mundo inteiro sempre soube. Mas os únicos que não sabem são os cientistas materialistas, que negam a alma. Só o Ocidente moderno que ignora esse fenômeno. Tão antigo quanto a história da humanidade. A alma desdobra durante o sono corporal. Aqui nós temos ainda privação do sono. O que a privação do sono gera? Efeitos e consequências para a saúde corporal e mental. Então, a privação do sono traz muito prejuízo. A memória é prejudicada, tanto a de curto, médio e longo prazo. A pessoa fica com aquela memória prejudicada, não funciona no trabalho, esquece as coisas, começa a ter falhas de memória, prejudica-se a aprendizagem, daí as crianças e os jovens que não dormem ficam muito prejudicados, mas os adultos também, prejudica a capacidade de concentração, resolução de problemas, memorização, dentre outros, né? Então, é definitivamente importante, central para a saúde mental, o sono. A privação do sono prejudica a aprendizagem de crianças, jovens e adultos. E gera irritabilidade, né? Potencializa o estresse no cotidiano. Aumenta a produção de cortisol, essa é uma coisa curiosa. A pessoa, quando não dormiu bem uma noite, o cérebro começa a produzir e lançar cortisol no organismo. No longo prazo, possibilidade de surto psicótico. Se você passar muitos dias sem dormir, você pode sofrer um surto psicótico e até o caso de óbito por causa de falta de sono. E afeta muito a obesidade, né? Ganho de peso. Estamos terminando quase. Aqui vamos falar rapidamente sobre os distúrbios do sono. Eu não sei se sabem, mas a cada 3 pessoas no planeta Terra, neste início do século XXI, uma não consegue dormir. Cada 3 pessoas que estiver aqui entre nós, um de nós não vai dormir essa noite. Essa é a pavorosa estatística da insônia no planeta. Recentemente, estatística aqui no Distrito Federal deu conta que a cada 10 pessoas no DF, somente 3 alegaram que dormem bem. Pessoas estão dormindo sob efeito de soníferos,
no ano de 2013, foi feita uma pesquisa na União Europeia, descobriu-se que 63% da população estava dormindo sob efeito de soníferos, estava fazendo uso de antidepressivos e outros tipos de medicação, soníferos, ansiolíticos e antidepressivos. Falar dormindo é um problema do sono, andar dormindo, apneia do sono, muito importante. Pessoa tem uma parada de respiração, é perigoso, e ela acorda e ela fica acordando durante o sono porque ela tem a apneia do sono. É a pausa repetida na respiração durante o sono, em decorrência de tem todo um colapso muscular e outras questões atrapalhando a respiração durante o sono. O bruxismo, que está associado ao estresse e ansiedade, mas também tem fatores neurológicos. 40% da população brasileira sofre com esse distúrbio. É você ranger os dentes durante o sono. E 30% da população mundial aperta os dentes durante o sono, causado por ansiedade e fatores neurológicos. Olha essa informação sobre sonambulismo, que, aliás, o Kardec estudou sonambulismo e está no Livro dos Espíritos, no mesmo capítulo do O Sono e os Sonhos. Do desdobramento da alma, tem um tópico sobre sonambulismo. 69 pessoas no mundo praticaram homicídio durante o estado de sonambulismo, né? Isso agora, recentemente. Então, isso é uma coisa muito séria. A pessoa pode praticar um crime durante o estado de sonambulismo. Distúrbios do ciclo circadiano, que é o ciclo vigília-sono, é um distúrbio do sono, o cérebro não reconhece quando é dia e noite. Quero dizer para vocês que a glândula pineal, que André Luiz estuda em mecanismos da mediunidade, ela produz serotonina. E a glândula pineal regula o sono, ela faz parte do circuito hipotalâmico, junto com o hipotálamo. E aí a pessoa não reconhece quando é dia e noite, a partir de 20 horas você começa a produzir melatonina para dormir. Pensemos agora, né, uma situação de desequilíbrio da glândula pineal, alterando o sono, o ciclo circadiano. Lesão no hipotálamo e deficiência da produção de melatonina causa esses problemas. Narcolepsia, um transtorno de sono, dormir repetidamente no meio de atividades, não pense que a pessoa está com preguiça, é que ela dormiu porque ela tem um déficit de um neurotransmissor chamado orexina, no hipotálamo. Aí está no meio da atividade e cai no sono. É uma coisa terrível. Déficit de um tipo de neurotransmissor. Síndrome das pernas inquietas, algo que atrapalha muito as pessoas, impulso incontrolável de movimentar as pernas, transtorno comportamental do sono, REM, oscilação dos membros superiores, murros e chutes durante pesadelos. Gente, aqui são alguns transtornos do sono e com isso a gente terminou essa apresentação aqui dentro do horário. Eu vou terminar com essa imagem aqui para vocês, dizendo que nós temos um estado de consciência da vigília, que é a consciência discursiva. Eu quero dizer para vocês que o eu da vigília é a parte menor da nossa existência. Nós passamos 1/3 de nossa vida dormindo. O eu da vigília opera com palavras, opera em uma consciência precária. Depois da consciência de vigília vem a consciência de sono sem sonhos. Depois a consciência de sonho, consciência onírica. E daí para frente vem todos os estados de consciência muito mais ligados ao espírito e à alma. Digamos assim. É o estado de transe, é o estado sonambúlico, é o estado meditativo, é o estado da mediunidade, é o estado do desdobramento da alma, em que o sujeito é capaz de ter consciência além do corpo e ver o próprio corpo dele. Certo? Então, essa foi uma apresentação sobre o sono e os sonhos. Eu quero desejar a todos um excelente sono, uma preparação para dormir
uma higiene do sono adequada e uma higiene prévia mental antes de dormir. Desligue-se de aparelhos eletrônicos, não se exponha à hiperestimulação sonora e visual e prepare-se adequadamente para dormir, orando, meditando, relaxando, para que você durma bem, tenha um bom sono corporal, faça o desdobramento e, de preferência, faça a sua viagem astral ao lado de espíritos amigos, seus guias espirituais, seus familiares desencarnados, para que você tenha uma boa noite de sono, bom sono e bons sonhos, com muita realização de desejos, de sonhos, de ideais e de visões espirituais até do futuro, ok? Faço os melhores votos de um bom sono e bons sonhos e muita paz a todos e todas. E até uma próxima oportunidade.